barulho do mar, vento frio varre a noite, facho a clarear. Aratu corre nas pedras, cuidado, olha o mar. O facheiro se segura pra não deslizar. Aventureiro do mar, aventureiro, sol nascente traz o dia, vem nos despertar. Uma vela vem trazendo solidão do mar, e a garota solitária vem pra se banhar, sonhando acordada que o violeiro vai chegar. Aventureira do mar, aventureira. Lua cheia que rasgava o véu da escuridão, hoje sai tão acanhada com esse clarão. Serenata nem se fala, não há violão, e as veredas hoje estradas quebram a emoção. Barreta lindo verão, Barreta doce, já não há casinha rústica entre o coqueiral. Hoje está tudo cercado, parece curral, e as prosas nas calçadas ao anoitecer hoje só trazem lembranças de um lindo viver, tempo de sonho e prazer, que não vai retroceder. Tempo de sonho e prazer, que não vai retroceder. Ismael do Mangue, antes Alves, compositor, letrista, poeta, e um cara que viveu para a música, está vivendo ainda, né? A realidade é isso que eu sou, um agente da arte. Eu sou de São José do Mipibu e aos 23 anos eu casei e vim morar aqui em Parnamirim, e a minha alma de músico já veio desde lá, desde quando eu era criança, ouvindo as músicas de rádios, né? E das radiolas ABC, a voz de ouro. E da sua família? Não, eu não conheço ninguém da minha família que seja músico. Eu tenho um sobrinho que escreve, um professor aqui, mas ele nem se intitula, não, ele nem mostra essas coisas, não. E como começou esse seu amor pela música, pela arte? Vem desde quando isso? Vem desde a infância. Eu fui criado numa Assembleia de Deus e gostava de ouvir os hinos. E quando eu ia para o colégio, eu lembro que naquela época ainda existia uma certa rivalidade religiosa, e tinha a missa dos alunos. Então tinha para cada ano do colégio tinha missa. Então eu participava, apesar de não poder ir, porque a minha mãe era da Assembleia de Deus e era uma missa, né, católica. Então não podia, existia uma rivalidade ainda. Então eu ficava lá, cantava os hinos da igreja, mas ficava na minha, no dia não ia para a missa.
E depois, quando eu fui ouvindo as músicas, fui tendo acesso a ouvir, eu ouvi as músicas que ficaram marcadas mesmo, assim, que eu lembro que eu ouvi. As primeiras foi Coração de Papel. Se você pensa que meu coração é de papel, que é Sérgio Reis, que eu nem sabia quem era o cantor na época, e uma de Roberto, Quanto Tempo Longe de Você, até que uma cantora sertaneja aí gravou recentemente, mas é da década de 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, a paixão pela música veio disso aí, de ouvir isso aí, essas músicas que tocavam no rádio. E a minha escola, o meu laboratório de música foi a Rádio Rural de Natal, e a radiola, que eu sempre digo isso, é a radiola ABC, a voz de ouro do vizinho, que é aquelas casas que tinham parede de meia, era uma parede só para as duas casas. Então, eu via tudo, ela colocava os discos, então, por tabela, eu ficava ouvindo. Então, eu vi, como eles tinham um gosto muito diverso, então, eu ouvia tudo. Naquela época, era Bartol Galeno, Valdir Soriano, aí misturava com Martinho da Vila, com Roberto, aí entrava Fagner, Milton Nascimento. Era um negócio meio assim. Foi um laboratório para mim, né? A arte de compor veio depois. Quando eu comecei a observar esses cantores, comigo mesmo, eu dizia, quando crescer, quero ser um cantor desse, quero ser um cantor assim. E quando eu fui ficando adolescente, eu fui tendo acesso às músicas eu fui ouvindo Chico Buarque, eu fui ouvindo Ivan Lins, fui ouvindo Geraldo Azevedo, Alceu, Raul, Belchior, eu quero ser um desses. Eu botei, quero ser um desses. Então, foi dessa forma. Então, depois eu fui começando eu lembro que a primeira música que eu compus foi ela era um plágio de Pare o Mundo que eu quero dizer, de Silvio Brito. Porque quando a gente começa a compor, a gente tem uma referência. Então, a referência, a primeira música minha foi uma música de Silvio Brito. Ismael Alves virou Ismael do Mangue, porque quando eu tive acesso à internet, eu fui fazer um e-mail que eu achei que era Ismael Alves, era o único, aí eu encontrei mais 2 Ismael Alves de Araújo, que é meu nome mesmo, né? Então, naquele período, teve um festival e você tinha que colocar um apelido, não podia colocar o nome, né? Aí foi no período que os caras estavam indo muito para criar camarão, né? Então, eu lembrei do termo do mangue e eu coloquei do mangue no apelido do que tinha que mandar para o festival, não podia mudar o nome, e juntei isso com o e-mail, porque quando eu fui colocar Ismael Alves, existia uma infinidade de Ismael Alves. Aí eu coloquei Ismael do Mangue, aí ficou Ismael do Mangue. Os primeiros discos que eu fiz, eu botei Ismael Alves ainda. Aí eu coloquei Ismael do Mangue, aí fiquei o tempo todinho doido para ter... Eu já tinha dado bronca comigo, porque eu tinha tirado o Alves e tinha colocado do Mangue. Então, eu tirei... Agora, recente, eu fui me apresentar ontem e o colega sugeriu que eu tirasse o UE, que eu queria tirar há muito tempo, não tive coragem de tirar. Então, ficou do Mangue, aí tirei o U e o E do final. Era do Mangue completo, ficou só do Mangue até o G agora. Por quê? Não, a questão foi só essa, foi mera coincidência do período que os caras foram para o Mangue para criar camarões. E a galera tinha essa escrita, né? Não, porque eles assim, na realidade, os viveiros de camarão deveriam ser fora do mangue. E eles faziam lá dentro do mangue, né? Isso aqui era mais econômico. E como a minha música é muito temática, de protesto e tudo, aí eu aproveitei e coloquei Ismael do Mangue. Juntou isso aí. Queria que você falasse um pouco da sua adolescência, do seu início em São José do Ipibu, né? Tem uma história que alguém chama vagabundo. É o seguinte, cidade pequena, e a gente ficava reunido na praça. Tinha um amigo meu, Edinho, ele que me introduziu a ouvir rock and roll. Então, eu passei batido em Beatles, passei batido nessas bandas inglesas, no caso do Beatles, que é de Liverpool, né? Mas havia uma invasão muito grande da música americana na época, né? Então eu não vi Renato. Quando eu comecei, eu ouvi assim, mas não parei para ouvir como fã, essas coisas todas. Eu comecei ouvindo Black Sabbath.
Queen, que era até estranho, que os caras, como eram totalmente diferentes. Então, eu sou fã do Queen. Então, eu comprei, o primeiro disco que eu comprei foi do Queen. Aí depois eu fui ouvindo rock progressivo, o Yes, Genesis, Emerson Lake Palmer, Triunvirato, Focus. Eu fui ouvindo essas bandas aí, e tudo isso foi engrossando, foi aguçando o meu ouvido para a música, né? E como essa saída de São José, essa chegada em Parnamirim? Você tem uma música muito forte nessa questão social, né? Certo tipo de músicas. Você tem um disco dedicado a São José? Terra de Engenhos. Terra de Engenhos, Era uma vez uma cidade qualquer, cheia de jovens, sem um centavo sequer. Todas as manhãs, tardes e noites também, traçavam planos de arrepiar generais e reclamavam pela sorte ou azar de verem o tempo a galope dar adeus. São tantos homens precisando se casar, nessa cidade não dá mais pra se ficar. Me lembro bem daqueles homens de bens, com seus ofícios, o benefício dos céus. Ficavam lá na praça a bodejar contra os jovens poetas a pontear, e reclamavam por não vê-los a mofar. Lá na cadeia, triste falta de noção, nem só formiga tem direito de viver. Canta cigarra pelo lindo entardecer. E o tempo vai mais brabo que um tufão, levando todos os jovens que vos falei. E quando eu visito aquele lugar, só vejo os velhos sem ter de quem reclamar, já que o tempo levou tudo lá pra trás. Eu trouxe um pouco das lembranças que vivi, das serenatas que rasgavam noite adentro, e o sentimento do ofício que escolhi. Quando eu cheguei em Parnamirim, eu cheguei, casei, e os meus cunhados tinham uma banda chamada Banda Natureza. Tem que Estácio canta na noite aí. A gente montamos uma banda e eu fui tocar, eu era o baixista da banda. Ainda bem que eu não aprendi a tocar baixo, porque eu podia ter me envolvido com baixo, ficar como instrumentista e não ter dado seguimento à música. Aí foi onde eu vim escrever mesmo, foi aqui em Parnamirim, depois que acabou a banda. Então, nesses períodos, enquanto a banda se acabou, eu trabalhei na Texita, trabalhei na FITEP, trabalhei na Bonô, trabalhei em um bocado de coisas, né? Então,
a questão do trem foi... De tanto ir para Natal de trem, eu disse, cara, eu preciso registrar isso aqui, né? Um pouquinho. Então, eu fiz uma letra chamada Sob o Ter de Quem Não Trem, que é uma... Entendeu? Sob o Ter de Quem Não Trem. Então, esse é o título da música. Então, eu fiz para registrar e eu faço um relato, uma descrição da ida de Parnamirim até Natal. Só que eu não tinha, eu escrevi, mas depois que você escreve, cara, passa um tempo, é que você vai ter noção daquilo que você escreveu, da profundidade do que você escreve, né? Então ficou isso aqui, o trem de quem não tem, sobre o ter de quem não tem. Tudo começa com gente na estação, é bicicleta, balaio, carro de mão, e o trem descamba no rumo da capital. Sob o cimento vai sumindo vegetal, no cruzamento da BR dá pra ver a velha esperbe que me chareou você. SOS pede o rio Pitimbu, porco, cachorro, menino correndo nu. Natal, Parnamirim, Parnamirim, Natal. Esse trajeto pelo trem não tem igual. Natal, Parnamirim, Parnamirim, Natal. Esse trajeto pelo trem não tem igual. São muitas casas com 1 metro de altura, bandeirinhas e fotos da criatura que lembra deles no ano da eleição. Forno do lixo para muitos é o pão. Gente que passa a vida nesse vai e vem, sobrevivendo das migalhas de quem tem, ou de quem pousa dando uma de burguês, ante o olhar perdido de quem não tem vez. Natal, Parnamirim, Parnamirim, Natal. Esse trajeto pelo trem não tem igual. Natal, Parnamirim, Parnamirim, Natal. Esse trajeto pelo trem não tem igual. O bom pastor e logo à frente o carrasco, e o trem cumprindo sua sina num fiasco. Vem a guarita e o poluído Potengi, passo da pátria no Bodum a resistir. Velha Ribeira, terminal Belo Arrebol, 1000 transeuntes nessa cidade do sol. A linha férrea cede ao lobby do pneu, um trem tão feio que a gente não escolheu. Natal, Parnamirim, Parnamirim, Natal. Esse trajeto pelo trem não tem igual. Natal, Parnamirim, Parnamirim, Natal. Esse trajeto pelo trem não tem igual. Quanto tempo de música? Quanto tempo na música? Como compositor, vai fazer uns 40 anos. Mas, na realidade, o primeiro cachê que eu ganhei da minha vida como músico, no caso eu ainda não era músico, mas era cantor, né? Não era músico de instrumental, de compor nada, eu só era um músico que cantava, era croner. Então, o primeiro cachê que eu recebi na minha vida foi um carnaval que eu toquei lá em São José, lá pelos idos dos anos 80. Os anos 80. Começou mais ou menos desde os anos 70 e 80. Compor mesmo, eu fiz uns experimentos ainda no finalzinho dos anos 70, né? Foi quando eu fiz essa música que eu falei, que foi um plágio de Silvio Brito, né? Mas com força mesmo eu vim compor de verdade, fui me descobrindo como compositor. Foi depois que a banda Natureza acabou e eu não queria sair da música, então eu peguei um cavaquinho de Josias, que eu tocava com ele, que era um cara que era instrumentista, que era pintor instrumentista aqui, para aprender a tocar cavaquinho, porque eu não queria sair da música de jeito nenhum. Então, eu quis aprender a tocar flauta doce, então aí não deu certo. Aí foi o período que eu comecei a escrever, fui fazendo música, antes eu fazia junto a letra e a melodia. Então eu chegava, quando eu comecei a tocar, fiz algumas músicas, eu disse, caramba, não dá nem para fazer um disco ainda, então eu não posso dizer que sou compositor ainda, né? Porque com 3, 4 músicas só ia dar para fazer um compacto duplo no máximo. Na época era isso. E eu fui acumulando mais letras, né? Aí eu digo, caramba, já dá para fazer um disco, mas se eu não fizer mais nenhuma? Aí fui compondo, fazendo letra, fui aprimorando o trabalho, fui pesquisando,
a poesia do violeiro, que eu sou amarrado naquelas músicas. A maioria das letras que eu faço, hoje eu faço primeiro a letra, engessada nas métricas dos violeiros. E eu sei que é viciante essa questão da métrica. E eu fui vendo meu canto, aí começaram a dizer que eu era poeta, e eu comecei a acreditar nisso, e fui fazendo poesia também. E para que as pessoas absorvessem minha música, eu chegava num bar e dava a autoria da minha música para Zé Ramalho, ou para Tim Maia, ou para Belchior, ou para Fagner. Eu dizia, eu vou tocar uma música de Fagner aqui. Os caras, beleza. Aí eu tocava a música, aí dizia, vocês gostaram? Gostamos, excelente, essa música é muito bonita. Eu digo, gostou mesmo, de verdade, gostei. A de Fagner não é minha, viu? Então, de tanto fazer isso, eu sou um dos caras que quando eu chego, nunca mais toquei, mas quando eu chego no lugar, o pessoal pede para ouvir minha música. Mesmo quando eu estava tocando em bar, tocando música dos outros, os caras pediam minhas músicas. E isso é gratificante pra caramba. Olha, às vezes as pessoas dizem, hoje só tem música ruim, né? Assim, esse negócio. Mas não, sempre teve música ruim. Agora também sempre teve música boa. O problema é o seguinte, é que o status quo, o sistema não permite muito que você tenha a arte que muda a cabeça das pessoas. Tem essa arte aí, então os caras, você tem que sair garimpando. Alguns conseguem chegar na mídia, mas há uma limitação muito grande. Eu sempre disse que há verdades que são inconvenientes. Então, quem não abre mão disso, ele vai ficando escanteado, vai ficando escondido. Você vai sendo posto no seu lugar alguém que topa fazer o lado A, só o lado A, vamos dizer assim, ou não criticar nada. Os que criticam, se você criticar como é que se diz, o efeito, não tem problema não. Se você for criticar a causa, aí o bicho pega, né? Baseado no que ele está falando, você tem uma estrofe que eu acho linda, eu acho que é meio kantiana, que diz assim, tenho medo da pessoa que isso, não sonha, do grito que não foi dado, do dado que não foi dito. Isso. Vamos lá, então, meu medo. Tenho medo da peçonha, da pessoa que não sonha, do grito que não foi dado, do dado que não foi dito, daquilo que foi escrito, sem aval do pensamento, da falta de sentimento, do alento que nos falta, da cerca que a gente salta, tentando sobreviver, de quem nos põe à mercê da pseudo-eutimia, deitados na fantasia, sem rumo no padecer, da cerca que a gente salta, tentando sobreviver, de quem nos põe à mercê da pseudo-eutimia, deitados na fantasia, sem rumo no padecer. Tenho medo do silêncio, solícito, amargo e pênsil, dessa noite que ora vejo, sem desejo, sem luar, medo de desamarrar o amor que ainda me prende, da luz que longe se acende dentro da minha vontade, da pseudo-caridade, da pré-amar iminente, no mangue de cada mente, medo de perder meu rosto, medo de perder o gosto de pensar tanto na gente.
Rapaz, é difícil de responder essa pergunta, mas é uma das coisas mais importantes da minha vida. Dizem que das artes é a arte que toda arte gostaria de ser, né? Porque ela chega melhor nas pessoas, assim, mais fácil. Eu tenho dificuldade de expressar o que é a música, mas, como diz Nietzsche, né, o que seria o mundo sem música, né? Eu acho que isso aí é dele, não tenho certeza. A realidade é tudo. Depois vem as outras artes, não diminuindo a arte de ninguém, porque eu morro de inveja de quem sabe esculpir, quem pega uma pedra e faz uma escultura, entendeu? Então, é isso. Nesses 40 anos de carreira, você mudaria alguma coisa, faria algo diferente? Não. Você teria outra profissão? Não. Seria muito difícil viver assim, sem a música, sem a arte, pelo seguinte, eu conheço algumas pessoas que são poetas, que são músicos e foram abrir mão pela questão de sobrevivência, né? Porque viram que era muito difícil. E comigo é o seguinte, se eu tivesse ficado numa zona de conforto, num trabalho, numa coisa assim, provavelmente eu não fosse deixar o que eu estou fazendo hoje. Talvez eu não fizesse uma opção de coisas que eu faço. Até mesmo no período que eu fiquei trabalhando na Texita, eu aproveitei lá nas horas de vagas, eu aproveitava para escrever, fazer música. Então, se eu ficasse muito tempo, eu teria prejudicado isso. Eu não vivi da música, mas eu estou vivendo para a música. Né? Quer dizer, vivi... ainda estou vivendo para a música. Eu não consigo enxergar outra coisa, não. Mas eu vejo em algumas pessoas a frustração de não ter feito o que queria fazer. Então não faz sentido, cara. A gente nasce para viver. A gente sobrevive porque alguém toma a nossa vida. A gente sobrevive porque alguém se ocupa de acumular, e você vai ter que fazer aquilo para as pessoas. Então, a gente poderia viver daquilo que a gente gosta. Inclusive, você tem uma música muito bonita também, eu lembro muito do meu pai quando escuto ela, que é o Exege, né? Que fala, sei lá, Caio, lá, Zé Gentil, Zé devia ter ido, onde cá. Vamos lá. O Zé Político, você poderia falar, e o Zé que deveria ter ido. É complicado. Essa música tem uma história, né? Tem. Essa música tem uma história. Tá cheio de Zé gente boa e Zé ruim. O Zé representa cada um de nós, né? Independente de gênero. Tem tanto Zé nesse mundo, Zé, que não acaba mais. Cada Zé um sentimento, um só pensa, o outro faz. Zé descalço e os pés na lua, Zé calçado e os pés no chão, Zé vagando pela rua, sem saber se vai ter pão. Zé carrasco, Zé amigo, Zé pra dar, Zé pra vender. Tem Zé que é um perigo, não quer ver ninguém vencer. Tem Zé que queria ver a gente lamber seus pés. Tem Zé que merece a lua do maior dos menestréis. Zé que ganha o pão suado e é feliz por dividir. Zé sabendo que é nada, mas é tudo ao existir. Zé poeta, Zé lixeiro, Zé xereta, Zé ninguém, Zé doutor, Zé funileiro, Zé que não vale um vintém. Zé lacaio, laico tosco, Zé polido, Zé gentil, Zé que devia ter ido onde cabe o cão servil. Não deseje, meu amigo, ser um Zé dos ruins que tem,
Sejam Zé humilde e manso, Zé que todos queiram bem. Zé que ganha o pão suado e é feliz por dividir. Zé sabendo que é nada, mas é tudo ao existir. Zé poeta, Zé lixeiro, Zé xereta, Zé ninguém. Zé doutor, Zé funileiro, Zé que não vale um vintém. Zé lacaio, laico tosco, Zé polido, Zé gentil. Zé que devia ter ido onde cabe o cão servil. Não deseje, meu amigo, ser um Zé dos ruins que tem. Seja um Zé humilde e manso, Zé que todos queiram bem. Vamos saber essa história do Zé aí. Rapaz, eu fiquei fora de um projeto aí que tinha, não vou dizer o nome do projeto, e durante 6 anos eu não pude participar desse projeto. Eu sempre levava meu material lá e o meu material não ficava. Então, certa vez, eu fui numa secretaria e, no caso, o rapaz já não estava mais lá, ele estava, coincidentemente, na secretaria que eu fui. Cheguei lá com um ofíciozinho para pedir 500 contos só, para concluir o meu disco Terra de Engenhos, que tem essa música dos Zés. Então, quando eu cheguei, o cara me recebeu, eu disse, isso que você quer é viável, não quis nem receber o ofício. Se você quer aí é viável, tudo bem. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, diga. Aí ele disse, eu não gosto das suas letras, não gosto da sua música, da sonoridade do seu trabalho. Você está na contramão. Você poderia ouvir Mestre Ambrose, Cascabulho, eu conhecia tudo isso. Eu disse, tá certo, eu vim para casa acabrunhado, aí fiz essa letra. Fiz essa letra e ainda deu tempo de colocar no disco. Na época do CD, hein? E lançou o disco mesmo assim? Tinha, saiu sim o disco. Os lançamentos, né? Por conta própria? Foi tudo por conta própria. O meu primeiro trabalho foi todos eles, eu nunca fiz com dinheiro meu, não. Nunca tive dinheiro para gravar um disco, não. Eu fiz um projeto, pronto, eu participei na pandemia, eu fiz com orquestra, cantei com orquestra, aí teve um cachê legal. Aí eu fiz um EP com algumas músicas, mas de produzir um disco, aqui é difícil para a gente, para quem é pobre é difícil produzir um trabalho desse, entendeu? Quem tiver dinheiro, aí banca seu disco, mas eu não, eu tive que fazer com a ajuda dos colegas, dos amigos, pessoas de alguns mecenas, pessoas que contribuem, que valorizam a arte, então eu consegui fazer. Então eu cheguei até aqui, já fiz 8 CDs, mas foi dessa forma. Foi tudo no apoio cultural. Prefere continuar pobre fazendo música? Com certeza, com certeza. Eu não quero ter a angústia de quem tem muito dinheiro, não. A angústia minha é mais fácil de administrar. É muito mais fácil. Porque se você tem tudo, então, com aquilo que você tem, você não consegue resolver, é complicado. Então, as angústias que nós temos, com um pouquinho só que a gente consegue, a gente realiza coisa. Pensando no Ismael de, muitos anos atrás, por 20 anos, como que é olhar para ele há anos atrás e agora onde você está? Você acha que você conseguiu fazer tudo? Eu consegui. Eu estou muito feliz porque eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Eu estou triste agora por causa da situação da minha mão, que está síndrome do túnel de Carpo, essa coisa toda. Isso me entristeceu um pouco, porque se eu ficar sem tocar vai ser terrível. Mas eu vou sair daqui numa boa. Eu já tirei eu já consegui quebrar os paradigmas de todos. Eu comecei a entender que a vida é essa. A gente chegou aqui, a gente nasceu por acaso, vai morrer, a única certeza que temos. Então, é fazer bom uso da vida que nós temos. Eu respeito, eu já fui criado dentro de uma igreja,
respeito quem continua na igreja, você tem sua fé, tudo. Mas eu sempre estou dizendo, se você não tiver um Deus dentro de você, lá, aí fora você não vai encontrar, não. Tem um ditado, não sei de qual religião, que diz que o homem tem 2 lobos. Você alimentar mais é o que vai ficar forte, né? Então, eu tirei toda a carga que eu carregava na minha vida, do medo, da morte, dessa coisa. Tem um padre que disse que é melhor morrer do que perder a vida. Então, a minha vida eu estou ganhando. É difícil pra caramba, eu sei que é, mas tá de bom tamanho. O que eu escrevi, eu já gravei esses trabalhos todos. Eu tenho mais de 350 músicas gravadas, dos discos, e fora que eu gosto muito de poesia, eu digo que a minha música é muito promíscua, porque eu tenho mais de 30 parceiros. Léo, eu gravei um CD só com letras de Léo, eu gravei um CD só com letras de Uractan Lopes, eu gravei um CD com letras de Chico Moraes, e tenho parceria com o Almir Padilha, que inclusive agora ele gravou algumas músicas que são letras dele, que eu musiquei, ele gravou. E estou deixando aí, eu fiz 4 cordéis, 5 cordéis, aliás, 2 foram editados, né? Fisicamente os outros estão tudo no computador. Tem umas 400 letras que estão aí, que eu quero fazer mais. Enquanto eu tiver condições, estiver raciocinando legal, eu quero estar compondo, eu quero estar fazendo música. Ismael, você falou de administrar as próprias angústias, nessa eu anotei com medo de... Eu amo essa sua letra aqui, que fala: sondo uma nova sina enquanto sonho vago no vazio do estar. Coisa meio filosófica. Só que essa letra aí eu não estou lembrado dela, não. Porque eu escrevo tanto e tem umas coisas que são muito interessantes. Teve uma vez que eu pus em dúvida uma letra que eu tinha feito, que eu fiz e esqueci. Aí eu fui olhar, disse: de quem é isso? De quem é isso? Aí o medo de botar meu nome e depois o cara dizer: cara, isso aí é meu. Entendeu? Mas aí quando eu fui olhar direitinho, eu digo: não, isso é meu mesmo. Mas você aborda muito essa questão ambiental, né? Tem um certo de músicas. E essa questão da especulação imobiliária, que inclusive hoje, a gente estava conversando antes, no Chapadão de Pipa estão fazendo condomínio, né? Mas você já denunciava isso anos 80, 90, lá com Barreta, né? Isso, com Barreta. Eu fiz no meu CD, segundo CD, eu digo... eu falo que... Tem uma música que eu falo que vão colocar a cerca na beira-mar, e quando eu gravei esse trabalho, aconteceu isso realmente. O Ministério Público teve que mandar o cara fechou a passagem das pessoas na praia, fechou. Colocou a cerca até onde a água ia. Aconteceu isso aí. Barreto já fui. Já. Chegando aqui no fim do nosso episódio, queria deixar um espaço para você falar alguma coisa que você queira falar, dizer alguma coisa que a gente não perguntou. Rapaz, eu tenho uma dificuldade muito grande de me expressar. Eu gosto mais de ficar cantando. Às vezes, quando eu vou comentar uma letra de uma música minha, se eu não for breve, eu já parto para outra coisa, daqui a pouco já não sei onde é que eu estava falando. Mas eu quero agradecer a vocês pelo espaço. Foi muito legal. Ainda bem que eu esqueci que vocês disseram que ia gravar e que eu ia tocar para gravar, porque senão eu teria ficado tenso. Aí, quando eu cheguei aqui, eu disse: não dá mais para correr. Mas eu fiquei à vontade, foi bom, foi ótimo. Gostei muito do trabalho de vocês, e obrigado aí, Tocha, pelas perguntas. Você deu uma força aí, deu uma força geral e tudo aí, né? Então, uma canção, então. Vamos terminar com a música, pode ser? Pode. Vamos ver se eu toco aqui. Vou tocar A Ilusão da Cidade. Foi uma música que eu pensei que ia para São Paulo e fiz a letra. Não foi para São Paulo? Não, fui não, nunca fui. Eu só ficava dizendo que ia. Faz tempo que vim-me embora
buscar, trazer você pra cidade, pra gente aqui melhorar. Suar driblando a morte, sonhando um dia voltar. Aqui tá bom, mas eu sinto imenso tédio me dá. Nem sol, nem lua, nem estrelas, é só fumaça no ar. Sentindo a ausência dos astros, quão triste é meu versejar. A ilusão da cidade abala o coração, me faz vagar no asfalto em busca de uma canção. Me encarde o peito lavando meus olhos nesse clarão. A realidade é mais dura pra quem saiu do sertão e pede a morte mesquinha pra dele ter compaixão, culpando Deus nas alturas, vagando sem direção.